Portanto, pessoal, iniciamos agora a gravação. João e Tiago, Edgar e Vanessa, se vocês quiserem dar uma palavrinha antes de começar. Eu vou deixar a Vanessa começar pela primeiro as mulheres. Bom, eu quero dar boas-vindas a todos, uma ótima tarde para a gente. Eu queria agradecer a essa parceria que a gente tem, que é a Eu Reciclo, o Edgar sempre com o Sidocal aí nas ações. Agradecer a todos que se inscreveram, estão aí conosco, e desejar um ótimo trabalho. Obrigado, Vanessa. Eu vou copiar suas palavras, então, agradecer a todo mundo, agradecer a Vanessa, uma parceira já de longa data, Cimabesp Sidocal, o time todo da Eu Reciclo, que está sempre disposto aí a contribuir com a gente, ajudar a gente até mesmo a trazer novos associados nessa parceria aí com o Instituto Rever, né? E lembrar que o Cimabesp, assim como o Sidocal, nós somos sócios fundadores do Instituto. Esse Instituto, dia a dia, vem crescendo, né? Afinal, esse modelo que vocês trazem para as empresas, ele é um modelo muito dinâmico, né? E a empresa, de maneira muito simples, ela consegue cumprir aí com a responsabilidade ambiental. Então, desejo aí a todos uma boa tarde e agradeço novamente aí pela atenção de vocês. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado, Vanessa. Bom, vou apresentar também o pessoal da Eu Reciclo que está aqui hoje, né? Meu nome é Thiago, estou aqui junto com o João e com a Elis, da equipe de vendas da Eu Reciclo, e também com a Ananda, que faz o nosso suporte de relacionamento com as associações, como a Cimabesp, a Sidocal e outras que são nossas parceiras. Pessoal, vocês querem dar um oi, se apresentarem? Claro, com muito prazer, pessoal, muito bem-vindos. Queria também estender meu agradecimento a todos que estão presentes aqui, o pessoal do Cimabesp, do Edgar, Mariana, Vanessa, todos os presentes. Como o Thiago citou, faço parte aqui da equipe comercial da Reciclo já fazem 2 anos, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre questões de comunicação, como de utilização do selo, questões de impacto social, enquanto o Thiago vai trazer bastante ali de como funciona a nossa parceria, quais são os aspectos da legislação e as obrigações, principalmente das empresas nesse contexto, e espero que a gente consiga também responder a todas as dúvidas de vocês ao final da apresentação. Eu sou Elis, pessoal, então também faço parte desse time, mas bem recente, né? Fez 1 mês agora e pouquinho que eu faço parte do time da Eu Reciclo. Então, estou acompanhando os meninos aí para também ajudar, né, as empresas nas questões que precisam, e o que precisar, contem aí com a gente, com certeza. Então, eu vou compartilhar na tela com vocês. Hoje nós temos uma apresentação aqui bem bacana. Só confirme se vocês estão vendo. Perfeito, estamos vendo, senhor. Sim, Thiago. Legal. Então, como o João bem adiantou, hoje nosso objetivo aqui é falar um pouco de como funciona o processo de certificação de logística reversa do selo Reciclo em parceria com o Instituto Rever, parceria também com a Cimabesp e a Sidocal, e como que as empresas, qual o papel das empresas neste processo e como que as empresas podem se beneficiar deste processo. É muito importante a gente olhar como um todo para o cenário do Brasil hoje, né? Nós temos hoje no Brasil um grande desafio de termos apenas 4% dos resíduos que poderiam ser recicláveis, de fato são reciclados. E um grande número, né, de mais de 800 mil catadores já envolvidos nesse processo. Então, a gente precisa urgentemente avançar nessa porcentagem de reciclagem. A gente não pode simplesmente esse número e falar, vamos aqui quintuplicar o número de catadores, porque é um número já muito alto de pessoas que, na sua grande maioria, têm uma maior vulnerabilidade econômica e social. Então, como que nós vamos tratar esse desafio, né? A missão da Eu Reciclo é elevar as taxas de reciclagem e criar valor, agregar valor para todos os agentes da cadeia, sejam eles os catadores de uma ponta, os operadores, as cooperativas e também para as empresas e as associações envolvidas. Nosso objetivo é gerar impacto social escalável
através desse modelo de certificado de reciclagem que nós trouxemos da América para a América Latina na União Europeia, né? Eu cito muito exemplo de um desafio que a Espanha, por exemplo, teve muito similar ao nosso, onde eles conseguiram, com este modelo, sair de 4% de reciclagem para chegarem a mais de 70% hoje na Espanha. Então, a gente sabe que é possível, a gente sabe que, em parceria com as empresas, nós vamos conseguir atingir esse resultado e a solução precisa ser escalável para ter o resultado desejado, né? A Eu Reciclo também foi destaque como incubada pelo Google, incubada pelo InovaBrá, do Bradesco, e, dentre outras premiações, também foi citada na Clean Tech Group como 50 to Watch, as 50 empresas mais proeminentes de sustentabilidade de 2020 no mundo. Nós também temos a certificação B, de impacto social e ambiental, e somos auditados pela Ernst Young, uma das 4 maiores auditorias no mundo. Hoje nós temos mais de 11 milhões de reais já em remuneração para mais de 200 centrais de triagem parceiras. São mais de 108 entidades parceiras, como a Cimabesp e como a Sedocal. Tamanha representatividade que nós temos em diversos setores. E são mais de 215 mil toneladas de resíduos pós-consumo já certificados desde 2017. Ao todo, nós temos mais de 5 mil clientes, 5 mil marcas parceiras que confiam na nossa solução. Nós estamos presentes em todo o Brasil, também no Chile, onde temos um modelo de operação muito similar, e na União Europeia, onde nosso software de gestão está sendo implementado lá por uma entidade gestora. Tamanho também a maturidade e a segurança que nosso sistema oferece. Aqui temos alguns exemplos, né, das principais marcas que são nossos parceiros, né, como eu mencionei, mais de 5 mil clientes. Nós estamos presentes em diversos setores e, em especial, trouxe aqui alguns exemplos de algumas marcas, né, não são todas aqui, associadas Cimabesp e Sedocal, que já são nossos parceiros. Então, muito obrigado para vocês que estão aqui presentes ou que estão assistindo também depois a apresentação gravada. E por que a solução Eu Reciclo, ela é uma solução, ela é a melhor escolha, né, para as empresas hoje? Como já citei, nós temos mais de 5 mil clientes que confiam no nosso sistema e já tiveram esse reconhecimento no mercado. O nosso termo de compromisso já foi firmado com os estados de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Sul e Paraná. E agora, recentemente, também no Mato Grosso. Então, o termo de compromisso nada mais é que ele é um contrato firmado mesmo com o órgão ambiental, com o governo do estado, com o Ministério Público daquele estado, assegurando que o sistema implementado é um sistema aceito pelo estado e pelo órgão. Então, a gente vive um movimento muito grande de outros estados, que eu vou falar mais na frente, se estruturando para o modelo mais seguro hoje que a gente vê, e o modelo que permite essa escalabilidade, né? Nós temos a auditoria da Ernst Young e também somos certificados pela empresa B como o nosso compromisso de gerar impactos positivos no mundo sociais e ambientais. Então, a compensação ambiental, alguns de vocês devem já estar familiarizados com o processo, a gente vai explicar um pouquinho como funciona. Ela é uma das metodologias previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos para compensar o impacto de embalagens comercializadas pelas empresas em cada estado. De que forma que é feito isso? No Brasil, nós temos um país de proporções continentais, um país com uma logística muito complexa. Então, para as empresas, é meio que inviável a empresa, de fato, conseguir rastrear para onde que a embalagem foi para o seu consumidor, aonde o consumidor descartou aquela embalagem e dar, de fato, uma tratativa para ela. Então, a compensação ambiental, ela é uma forma de compensar aquela embalagem comercializada por uma embalagem equivalente, que tem a mesma natureza
porém não tem ali o rótulo da sua empresa, né? Para o meio ambiente, na prática, não faz diferença se o rótulo do produto ali é o seu produto ou não, né? O impacto gerado é o mesmo. Por isso, a compensação ambiental viabiliza o investimento e a estruturação da cadeia de reciclagem através de um material equivalente. É como se as empresas estivessem dizendo para as cooperativas e os operadores de triagem: olha, uma vez que nós não conseguimos fazer esse processo, que é nossa responsabilidade, né, de triagem e de destinar material para reciclagem, nós estamos investindo em vocês, pois vocês fazem este trabalho para a gente. Então, qual que é a importância da gente olhar para a reciclagem e fazê-la, né, com um grande diferencial da Eu Reciclo por tipo de material? Na prática, todo material ele é reciclável dependendo de questões técnicas e econômicas. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem a porcentagem muito alta de reciclagem de alumínio, porque o valor de venda do alumínio ele é muito alto. É até uma situação bem engraçada que todo mundo já passou, de estar na praia tomando uma latinha e alguém passa pedindo a latinha antes de você terminar de tomar aquela latinha. Isso acontece porque o alumínio tem um preço de venda muito alto, né? Então a gente recicla muito alumínio. E, por outro lado, existe um grande desafio do vidro, onde o vidro tem um preço de venda baixo e é um material de difícil manuseio, é um material que ele quebra, ele pode machucar a mão de quem está manuseando. Então, as cooperativas e operadores poderiam muito bem dizer: olha, eu vou só reciclar e comercializar alumínio, PET e papelão. Mas aí o reciclo tem um trabalho fundamental de, ao fazer a compensação pelo material que foi gerado, pelo material que foi comercializado, nós estamos estruturando a cadeia de vidro em muitos estados onde até então não existia. Por exemplo, Mato Grosso do Sul e no Amazonas são cases onde a Eu Reciclo, de fato, estruturou e está estruturando, né, a cadeia de vidro naqueles estados. Então, na prática, como que funciona, né? As empresas, os fabricantes, nos informam qual foi o volume comercializado de embalagem naquele ano e o valor mínimo a ser compensado pela legislação é de 22%, podendo ser 50%, 100%, 200%, dependendo da estratégia da empresa, que muitas vezes vai envolver a sua estratégia de ESG, a sua estratégia de marketing. Esse investimento ele vai se tornar remuneração para os operadores, investimento nos operadores para a estruturação da cadeia de reciclagem nos estados onde foi comercializado. Ou seja, se vocês comercializaram na Bahia, no Amazonas, em Pernambuco, o investimento vai ser destinado para a Bahia, Amazonas, Pernambuco e assim por diante. E, por último, as empresas têm acesso ao relatório de impacto, que eu também vou mostrar melhor ali na frente, que são um relatório dos investimentos que a empresa fez para cada estado, para cada material. Quando a gente olha para a logística reversa, é importante a gente entender um pouquinho da legislação, porque existe um histórico dessa legislação que vem desde lá de 2010, de 98, e existem vários desdobramentos que tornam essa conversa muitas vezes um pouquinho complexa. Mas eu vou tentar passar para vocês aqui uma visão geral da legislação, e a gente pode depois se aprofundar, caso alguém queira entrar em contato e tal. A logística reversa vai começar lá na Lei de Crimes Ambientais, onde começam a surgir as primeiras sanções e multas para as empresas por crimes ambientais, e ela passa a ter sua primeira forma na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o decreto 12.305 de 2010. Porém, naquela época, a Política Nacional não deixava claro como que seria feito tanto a fiscalização quanto a compensação deste processo. Então, entre aspas, assim, a lei não pegou, né, não foi implementada ali nessa época. A logística reversa é o artigo 33 ali da Política Nacional. Então, ela vai ganhar mais força a partir tanto do Acordo Setorial de 2015, que vai determinar que a compensação mínima é 22% a ser realizado,
E a gente passa a ter os movimentos estaduais, né? São Paulo, já em 2015, tem a resolução SMA 45, Secretaria do Meio Ambiente, e também vai ter a autuação do Ministério Público para a CETESB, em 2016. Posterior a isso, vai ter o decreto presidencial, decreto de isonomia, que a gente chama, que é o 9177, que basicamente, a partir daqui, fica bem claro que todas as empresas devem fazer a sua compensação de pelo menos 22%, não importando o porte da empresa, e cabe aos órgãos ambientais estaduais e ao Ministério Público Estadual fazer a fiscalização. Então, isso é um grande marco para a logística reversa, porque a partir do decreto 9177, fica ali bem claro como que seria feito tanto o processo quanto a fiscalização. A gente passa a ter movimentos de cada estado, a partir disso, se estruturando para fiscalizar e para cobrar este processo. Então, no Mato Grosso do Sul, lá em 2017, já fez a sua judicialização em mais de 2.000 empresas. Em São Paulo, teve a assinatura do termo de compromisso da Fiesp em 2018. Também teve a legislação do Rio de Janeiro. E, posteriormente, a gente vai ter tanto o Mato Grosso do Sul quanto São Paulo estruturando a sua legislação em 2019 e o Rio de Janeiro também em sequência. Tá? Posterior a isso, vai ter a assinatura do termo de compromisso com o Amazonas, com o Mato Grosso do Sul, como eu comentei, Mato Grosso do Sul, Paraná também e Rio Grande do Sul, bem como o lançamento do Instituto Rever. O Instituto Rever, ele é uma entidade gestora de representatividade nacional que garante que esse sistema tem uma abrangência, uma representatividade maior em todos os setores e com todos os órgãos competentes. Então, aqui, um breve overview para a gente ver que a logística reversa, ela tem uma complexidade na legislação, mas quando a gente olha para o decreto presidencial, a gente sabe que a obrigatoriedade existe para todos os estados, porém, cada estado vai ter uma particularidade, uma cobrança diferente. E aqui a gente tem um resumo um pouco mais visual de como estão os estados hoje, tá? A gente não vai entrar aqui em estado por estado, porque a gente não ia conseguir falar tudo nesse nosso tempo, mas basicamente os estados que estão em verde escuro são os estados onde ou já tem o termo de compromisso, ou já tem o prazo, né, para o reporte oficial, com legislação sancionada. E os estados de verde claro são os estados que já estão se movimentando já nos solicitaram relatório coletivo, já estão em conversa para assinatura de um termo de compromisso, ou já estão estruturando a sua legislação própria. É questão de meses, esses estados também vão se formalizar nesse sentido. Então, na prática, o que a gente vê? Apesar de haver estados mais avançados do que outros, a obrigatoriedade ela é federal, e assim como a gente teve no passado o Mato Grosso do Sul, o Ministério Público, judicializando as empresas, o Ministério Público Estadual de qualquer um desses estados também pode fazê-lo, tá? Porque existe um decreto presidencial, né, federal, que dá poder de lei para eles para fazê-lo, tá? Então, olhando para esse ponto, o que a gente recomenda para as empresas? Estejam atentos, principalmente aos estados onde a logística reversa já está mais estruturada, que são os estados em verde escuro, porém, não deixe de olhar para o processo como um todo nacional, né? Que eu trago muito de paralelo. Quando a gente vai exportar para um outro país, nós sempre temos que nos adequar à legislação daquele país. Da mesma forma como você comercializar para um estado diferente, a legislação estadual vai prevalecer, independente de onde a sua planta tenha matriz, tá? Então, uma vez que tem o decreto federal, todos os ministérios públicos e órgãos ambientais estaduais têm o poder de lei para fazer a fiscalização. A gente sempre traz aqui o exemplo de São Paulo, por São Paulo ser o estado
mais vanguarda neste processo, e o Estado também tem um grande volume de empresas, um grande volume de operadores e cooperativas, e, consequentemente, vai ter um grande volume de embalagens também. Então, em São Paulo, a logística reversa ela é um condicionante para a renovação de licença, e o prazo para as empresas reportarem o seu volume de 2020 já está expirado, que já foi 30/4. O que acontece? Quando esse prazo já passou, as empresas já estão expostas junto à CETESB a uma fiscalização, a uma intimação ou uma advertência ou sanções, por exemplo. Nós vamos ter agora, no dia 30 de novembro, nós chamamos de concorrência de créditos de reciclagem de embalagens. Essa concorrência, eu vou falar um pouquinho mais dela ali na frente, mas nada mais é que um leilão junto às cooperativas e operadores, que é a forma mais segura e mais rápida de fazer essa compensação ambiental em São Paulo. Nós estamos indo agora para a 18ª concorrência, e este processo ele tem os preços mais competitivos, por ter um processo onde muitas empresas e muitas cooperativas e operadores fazem essa compra juntos, né, gerando um grande volume de oferta e de demanda, e com isso tem um atendimento integral da legislação, tanto em São Paulo quanto, né, isso para todos os estados, né, mas a gente está fazendo aqui o exemplo de São Paulo, por causa do termo de compromisso que eu mencionei lá atrás. Né? O termo de compromisso é um contrato firmado com o governo do estado e com o órgão ambiental, que aquele processo ele é aceito, ele é válido naquele estado. Então, o nosso sistema ele já é o maior sistema de aprovação, tanto no estado de São Paulo, quanto o maior sistema nacional. E dentre essas 5.000 empresas que eu mencionei, que já são nossas parceiras, nós nunca tivemos nenhuma empresa judicializada. Em São Paulo, os prazos que eu mencionei, eles são, os valores, né, eles são os mais competitivos. O preço da tonelada, ele é a partir de R$40 para papel e para metal, por exemplo, e a gente tem, para nossa experiência, uma média dos valores que vai fechar na concorrência em função do histórico que esses materiais vêm apresentando. Então, basicamente, existe um valor mínimo e um valor máximo para esses materiais, e pela oferta e demanda da concorrência, é fechado um valor por tonelada desses materiais. E aí é importante, para as empresas, existe o custo por tonelada de material a ser compensado, tá? Não é o comercializado, é o tonelada a ser compensado. E não tem mais nenhum outro custo relacionado à estrutura, custo de advogado, custo de marketing, nada disso, apenas mesmo o investimento pelas embalagens a serem compensadas. E o prazo para inscrição da concorrência, peço perdão aqui que saiu 27/8, o prazo para inscrição vai ser até dia 25 de novembro. Tá? Então, as empresas que estão interessadas em participar, por serem associadas CIMABESP e Sidocal, podem entrar em contato para participar da concorrência. Existe uma realidade que eu imagino que muitos de vocês devem ter na indústria de alimentos, que é quando uma empresa terceiriza a sua fabricação para um fabricante, ou um fabricante está fabricando para uma outra marca, por exemplo. Como que funciona essa relação de terceiristas na logística reversa? Poxa, eu fabricante, vou precisar fazer a logística reversa daquela marca que eu comercializei e a marca vai fazer novamente? Não necessariamente. Na legislação, vai ter dois momentos. O fabricante, quando for renovar sua licença de operação, vai precisar reportar para a CETESB qual é o sistema que a sua marca, que o seu detentor da marca aderiu. Ou, se ele não tem essa informação, ele vai precisar reportar de alguma forma como que vai ser feito esse processo. E a marca, que ela apenas terceirizou a produção, ela tem uma exposição muito maior junto às fiscalizações. E quando a gente vê, por exemplo, uma
uma embalagem X de um fabricante jogada no chão, você vai olhar, nossa, é o fabricante que está aqui, o nome do fabricante na marca, né? Você não fica procurando, mas quem fabricou essa embalagem, quem foi responsável pela fabricação. O nome que está estampado na embalagem tem uma exposição muito maior em qualquer caso de fiscalização, em qualquer caso de acionamento dos órgãos ambientais. Então, na prática, o que a gente vê? Tanto o fabricante quanto a marca responsável precisam estar se comunicando neste processo para que as responsabilidades sejam compartilhadas conforme previsto no decreto 9177. Na prática, se um fabricante ele tem uma marca própria e ele fabrica também para uma outra marca que terceiriza com ele, o que a gente vê na prática? Esse fabricante fazendo a compensação da sua marca própria e a marca responsável pela fabricação e distribuição dos outros produtos assumindo a responsabilidade pelo mesmo. É importante que tanto marca quanto fabricante conversem neste processo para que elas possam comunicar juntas, né, aos órgãos ambientais e não haver duplicidade neste processo. Tá? A decisão de diretoria 114 da CETESB, no item 3.7, vai detalhar bem este processo de como o fabricante reporta qual marca que foi feita, de como que a marca vai reportar qual fabricante está fazendo o seu processo, mas a mensagem que fica principal é importante que a cadeia como um todo esteja se conversando para que nenhum dos dois sejam penalizados neste processo. Pessoal, eu estou aqui falando bastante, fique à vontade para mandar perguntas no chat, tanto Edgar quanto Vanessa, fique à vontade para quiser complementar com algum ponto também. E além de São Paulo, que é o exemplo que nós trouxemos anteriormente, nós temos diversos relatórios ao longo do ano para vários estados, né? Como a gente viu lá atrás, os estados já estão se estruturando, já estão buscando a negociação, né, para fazer termos de compromisso, para fazer sua legislação estadual. E muitas vezes o primeiro passo nesse processo é o estado nos procurar e falar, olha, qual a empresa que já está reportando aqui para a gente? Então, nós tivemos já, no primeiro semestre, relatórios para Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Distrito Federal, e vamos ter agora, tivemos Mato Grosso do Sul, 2019, né? Setembro, Mato Grosso do Sul, muitos de vocês devem ter passado por este processo, porque ele judicializou mais de 2.000 empresas. E vamos ter agora, em outubro, empresas Santa Catarina, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo. Todos esses estados, eles estão em vias de negociação, tanto de termo de compromisso, quanto de legislação estadual. São estados que o assunto já está quente, então a gente recomenda que as empresas também façam o seu relatório coletivo nesses estados, apesar de não haver ainda a legislação estadual ali. Em novembro teremos, como mencionei, a concorrência em São Paulo e o relatório para o Amazonas, onde já temos o termo de compromisso, e também em dezembro o relatório para o Rio Grande do Sul, onde também somos a única certificadora que tem termo de compromisso firmado no estado. E aí entra uma questão bem sensível, né, que muitas empresas questionam, olha, e se eu não fizer, e se eu não... até hoje não me cobraram nesse assunto ainda, como que fica para a minha empresa? Nunca nenhum fiscal veio aqui cobrar. De fato, existe um gap dos órgãos ambientais, pelo grande número de empresas, eles não conseguirem autuar e fiscalizar todas elas. Mas a legislação, ela já é bem clara nas obrigatoriedades, então já existe um passivo ambiental dos fabricantes de embalagens, fabricantes que comercializam embalagens. Então, na prática, o que a gente vê? Qual o risco para as empresas que não cumprem a logística reversa, que não se adequam a este passivo ambiental junto aos órgãos estaduais? Em São Paulo, como mencionei, ou em outros estados como Paraná, pode ter licença de operação bloqueada, pode haver também em outros estados autuação sob pena de multa. Essa multa, ela pode vir a partir de R$ 5.000, podendo chegar a 50 milhões,
dependendo do caso, né? Reclusão em casos mais graves de 1 a 4 anos, e além dos custos que a empresa vai ter de advogado, de processos judiciais, etc. Eu trago de reflexão aqui. Todo esse risco que a gente traz deste processo é um risco que não é pequeno, em virtude de termos um processo, a exemplo de São Paulo, onde o valor por tonelada é R$40 a ser compensado. Então, o que a gente traz de reflexão aqui? Compensa muito mais para a empresa em relação ao investimento do processo ser compatível com o que a empresa comercializa, buscar adequação para os estados onde comercializa e ter essa segurança jurídica para evitar qualquer tipo de exposição da sua marca, qualquer tipo de sanção ou multa que a sua marca venha a ter. Esse é um lado um pouquinho mais doloroso, que a gente tem que falar, que a gente tem que comunicar também, para que vocês saibam de como que a legislação opera hoje. Mas apesar de eu ter falado dessa parte um pouco mais dura, vou deixar agora para o João falar a parte mais prazerosa, a parte mais gostosa do nosso processo. Vai nos complementar. João, fique à vontade. Vou mutar o microfone aqui. Beleza, obrigado, Thiago. Realmente, a gente sabe que acaba sendo bastante informação, então é natural. Depois, ao final da reunião, a gente compartilha essa apresentação com vocês e a gente vai estar super à disposição também para ir acompanhando a situação das empresas em cada estado, conforme a gente apresentou aqui, tá? E agora... João, desculpa, Pode deixa falar. eu te interromper. Eu vi que o Edgar está com a mão levantada. Edgar, você quer falar alguma coisa? Pode falar, por favor. Está mutado, Edgar. Está multado. Precisa de autorização Só para tá falar. liberado, tá liberado. Tenta agora. Agora sim, desculpa. Pronto. Não, só antes até do João, pegando um gancho no que o Thiago trouxe para a gente, eu queria só que vocês explicassem brevemente, Thiago, por exemplo, enquanto a gente ainda não tem essa abrangência nacional, né, supondo que uma empresa tenha parte dos produtos que ela comercializa em um estado que ainda não é coberto pelo nosso instituto, de que forma que a Eu Reciclo pode ajudar as empresas a cobrir essa parcela de um estado que ainda não faz parte, que não tem um termo de compromisso com a gente ainda? Boa pergunta, Edgar. O termo de compromisso, ele é uma validação do nosso processo junto aos estados e ele está em vias de negociação com todos os demais estados. Naturalmente, alguns estão mais avançados do que outros. O que a gente vê? São Paulo e Mato Grosso do Sul, que são os estados vanguarda deste processo, já tiveram um termo de compromisso firmado, além de outros estados que eu mencionei. E esses estados, que eu até trouxe o exemplo de São Paulo, por ser um estado com a maior criteriosidade, né, a maior rigidez neste processo, ele é um estado que ele é muito copiado pelos demais, copiado assim, entre aspas, né? A legislação dos demais estados tende a se basear tanto por São Paulo quanto pelo modelo do Mato Grosso do Sul, pois Mato Grosso do Sul, por exemplo, ele auditou as empresas que comercializaram no estado baseado na emissão de nota fiscal. Então, é um modelo sendo copiado, e uma vez que esse modelo ele está sendo copiado de estados onde nós já temos a régua mais alta de certificação, os estados naturalmente nos buscam para ter o relatório coletivo reportado. Esse relatório que nós mencionamos, até deixa eu voltar aqui alguns slides, esse relatório coletivo que nós vamos ter para esses demais estados, eles são relatórios coletivos já firmados junto aos órgãos ambientais, apesar de não haver legislação ali ainda, pois são processos que seguem os mesmos rigores, os mesmos padrões de qualidade dos já firmados em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, é importante dizer que nós nunca tivemos nenhuma empresa judicializada nesses estados, e nós fazemos a compensação no estado de destino. Nós já temos operadores e cooperativas em mais de 22 estados, e pelo processo de São Paulo e do Mato Grosso do Sul ser uma referência para os demais órgãos ambientais,
o nosso processo também é validado nesses outros estados, Edgar. Se quiser até complementar. Perfeito, perfeito. Obrigado, Thiago. Se me permite até complementar, Thiago, Claro. Não é pela ausência de um termo de compromisso necessariamente que a nossa solução não é aceita, isso até o exemplo clássico é o estado do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, porque o termo de compromisso, na prática, ele depende muito do posicionamento do órgão ambiental, né? De que forma ele pretende estruturar o sistema de logística reversa naquele estado. Então, tem estados que vão trabalhando com mais cautela, né? Que tem um processo mais longo para, de fato, firmar um termo de compromisso, que na prática é um canal de comunicação ali seguro com o órgão ambiental. Porém, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a gente faz parte da Comissão Permanente de Logística Reversa do Estado, mesmo na ausência de um termo de compromisso. Então, as empresas, para se regularizarem no estado do Rio de Janeiro, elas precisam apresentar uma comprovação a partir do preenchimento de 2 documentos, que é o Plano de Metas de Investimentos e o Ato Declaratório de Embalagens. Nesses documentos, uma das formas de cumprimento da legislação é exatamente a compensação ambiental, está prevista no próprio documento, você pode selecionar isso como opção. Então, são alguns indicativos de que, na prática, é uma solução que é aceita, por mais que em alguns estados ainda não tenha um termo de compromisso firmado, que na prática só significa que é um estado que tem uma maturidade maior sobre essa questão, tá? Então, era só para complementar a respeito disso. Perfeito. Perfeito, obrigado. Bom, então, bem como o Thiago disse, né, essa é a parte mais dura, tem bastante informação, e agora a gente vai para uma parte mais tranquila, que é falar um pouco sobre a questão de utilização do selo reciclo nas embalagens, né, e também os impactos decorrentes disso, como que a gente reporta todas essas informações. Então, pode dar sequência, Thiago. Então, a gente sabe que, de uns tempos para cá, mas, né, já há algum tempo, né, vem sendo debatidas todas essas questões que estão nesse universo da sustentabilidade como um todo, e que o consumidor, de uma forma geral, ele está se tornando também mais exigente a respeito desses pontos, né, principalmente, e das atitudes das empresas, né, da estratégia das empresas para também conseguir demonstrar para esse consumidor que ela tem algum tipo de preocupação socioambiental, né. Então, a gente sabe que quando a gente fala hoje de mercado fair trade, por exemplo, né, a gente sabe que o consumidor, de uma forma geral, ele vai evitar, por exemplo, adquirir produtos de marcas que ele sabe que tem no processo produtivo da marca, por exemplo, tem alguma situação de trabalho em situação análoga à escravidão, por exemplo. São pontos, né, da cadeia produtiva da empresa que o consumidor ele enxerga como pontos negativos que causam um impacto socioambiental negativo, né? Então, a logística reversa, todas essas questões de sustentabilidade, a gente entende que cada vez mais serão questões cada vez mais cobradas também muito nessa linha, né? Então, a gente vê como as mudanças climáticas estão afetando diretamente o nosso dia a dia, hoje com tempestades de areia aqui no estado de São Paulo, com diversos outros exemplos, queimadas, enfim, no mundo inteiro a gente sabe como isso está impactando e o consumidor está, sim, mais preocupado com isso, principalmente esses consumidores também mais jovens, que enxergam no futuro, né, esses desafios que eles vão ter que enfrentar e a gente precisa começar a trabalhar desde hoje, né? Então, a gente sabe por meio de algumas pesquisas também que os consumidores estão dando preferência já para marcas que têm esse viés, né, esse posicionamento mais sustentável. Então, 35% deles dão preferência a esse tipo de produto, né? E 32% ali, no geral, estão buscando por marcas mais sustentáveis. Então, às vezes, não só na embalagem, mas buscando mais informações no site da marca, nas redes sociais, para entender de que forma a marca aborda essas questões, né, na sua estratégia. Então, todas essas pautas, né, essas questões, a gente sabe que estão cada vez mais latentes, principalmente no mercado de investimentos também, com as pautas ESG, né, que tem a questão social, a questão ambiental e também de governança, né? Então, são aspectos que as empresas cada vez mais vão precisar trabalhar, principalmente para se posicionar frente aos competidores, né? A gente sabe que as empresas que são vanguarda nessas ações, elas acabam saindo na frente. Elas, aos olhos do consumidor, são empresas que se preocupam de fato com questões sociais e com o futuro, né, das nossas próximas gerações. Então, isso é muito importante aos olhos do consumidor e, claro, a gente sabe que toda compra também é um ato político, né? Então, o consumidor ele vai sempre optar ali por empresas que têm um viés mais sustentável ou que tem algum tipo de preocupação nessa linha, e a gente sabe que isso gera muito valor para as marcas também, né? Então, aqui é legal a gente trazer que mais do que um custo, a logística reversa ela pode ser também um investimento na própria marca, né? E não só na cadeia de reciclagem. Então, o que é o selo Eu Reciclo, né? Em suma, ele está traduzindo todo esse trabalho ali que o Thiago explicou para vocês, que é o de compensação ambiental, né? Então, quando a marca ela passa a atuar com a gente com abrangência nacional, ou seja,
a utilização do selo ela só é válida hoje para as marcas que fazem a compensação ambiental em todos os estados em que comercializam os seus produtos, ou seja, que atendem à política nacional de resíduos sólidos e não apenas legislações estaduais, né? A gente entende que tendo essa responsabilidade, então cumprindo com a política, eles passam a poder utilizar o selo reciclo nas suas embalagens e demais comunicações da marca, indicando exatamente que aquela empresa investe diretamente na cadeia de reciclagem, mitigando, né, as externalidades negativas ali advindas do seu processo produtivo e contribuindo para o desenvolvimento da cadeia de reciclagem, principalmente, que a gente sabe que tem uma questão tanto ambiental, que é mais óbvia, né, que seria incentivar a destinação para a reciclagem, quanto uma questão social, como o Thiago trouxe logo no início da apresentação, por conta da maior parte dos resíduos que a gente recicla hoje passarem pela mão ali, né, dos 80% de todos esses resíduos que a gente recicla, aqueles 3 a 5%, né, eles passam pela mão de um dos 800 mil catadores que a gente tem no Brasil. Então, esses catadores se organizando em cooperativas de catadores de materiais recicláveis, né, e fazendo esse trabalho de reciclagem, de destinação, eles estão contribuindo para o desenvolvimento da cadeia e a gente entende que a gente precisa incluir eles nesse processo. Então, teria também um viés, de certa forma, social, exatamente por a gente impactar diretamente o sustento de muitas famílias ali que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Tá? Então, o papel do selo Recicla é exatamente trazer essa transparência para o consumidor, né, indicando ali que a marca está fazendo esse investimento, esse trabalho com a cadeia de reciclagem, e também conscientizar e educar o consumidor, né, para que ele busque mais por marcas que têm esse viés, né, e que têm essa preocupação, principalmente com o meio ambiente. Né? Então, a gente entende que também, comunicando para o consumidor como fazer o descarte correto dos resíduos, a gente entende que ele faz parte desse ciclo, né, de recuperação desses resíduos e reintrodução no ciclo produtivo. A gente entende que o consumidor tem um papel fundamental no descarte, então a gente precisa entender qual que é o papel dele nesse processo também. Pode seguir, Thiago. Então, a gente oferece para as empresas algumas opções de selo, entendendo também que cada empresa vai ter uma estratégia diferente de divulgação dessa parceria. Né? Então, tem empresas que vão querer ali cumprir com a legislação ambiental, que hoje exige, né, que pelo menos 22% da massa total de embalagens que a empresa gerou num ano, que essa quantidade seja recuperada de alguma forma, né, que a empresa comprove que fez algum investimento compensatório, como é o nosso caso aqui, na cadeia de reciclagem, para mitigar exatamente essas externalidades que ela gera. Né? Então, o selo Eu Reciclo tradicional, ele está traduzindo exatamente isso, que a empresa ela cumpre com essa meta ambiental e que ela está incentivando a cadeia de reciclagem por meio desse investimento. Porém, a gente tem outras opções de selo também, pode até passar já, Thiago, que é o seguinte: 22% é o percentual mínimo, mas a gente consegue também oferecer para a empresa outras opções. Ela consegue, por exemplo, se ela entende que além de cumprir com a legislação, ela quer neutralizar o seu impacto ambiental, ela pode utilizar, né, fazer a compensação de 100% das suas embalagens, ou seja, ao invés de para cada 10 embalagens, 2,2, né, em massa, ela vai reciclar, para cada uma embalagem que ela colocar no mercado, ela vai investir na cadeia de reciclagem para que seja compensado o equivalente a essa mesma quantidade que ela colocou no mercado. Né? Então, para isso, ela vai ter um selo específico também, que é o selo de 100%, em que indica que a cada produto vendido, uma outra embalagem da mesma natureza está sendo reciclada. E dá para ir além também. Né? Então, se a gente fala de 200% de compensação, ou seja, para aquelas empresas que estão buscando até regenerar o impacto que elas já causaram no meio ambiente, cumprindo com o dobro do que elas precisariam ali, referente ao que elas colocaram no mercado em embalagens, elas também vão ter como benefício a utilização de um selo específico, que é o selo de 200%, indicando que a cada produto vendido, 2 unidades desse mesmo produto, né, da mesma natureza da embalagem, estão sendo recicladas. Né? Então, isso mostra uma preocupação ainda maior da empresa com essas questões. Né? Então, a gente vai mostrar aqui também alguns exemplos de comunicação e como as empresas buscam explorar isso junto ao consumidor, principalmente. Né? Pode dar sequência. Então, a nossa equipe aqui, né, quando a gente começa uma parceria com as empresas, a gente entende que não é simples de se comunicar o que é logística reversa, o que é compensação ambiental e tudo que está envolvido, né, nesse processo. Então, a gente presta, claro, um suporte nessas comunicações também, dado que, a partir do momento que a gente inicia a parceria, a gente tem uma equipe de sucesso do cliente, que é uma equipe responsável pelo relacionamento com as marcas, pelo atendimento, pelas orientações iniciais ali de utilização do seu reciclo nas embalagens, as comunicações da marca. Então, a gente presta todo esse suporte nessas comunicações, em todas essas divulgações que a gente possa vir a fazer, tanto nos canais de divulgação da própria Reciclo, né? Então,
a gente busca explorar o nosso Instagram, que é um canal em que a gente já faz um trabalho de educação ambiental, né, indicando ali como descartar corretamente resíduos, mostrando boas práticas empresariais a respeito de sustentabilidade com base no que as nossas marcas parceiras vêm realizando, às vezes além, claro, do seu reciclo, outras práticas, né, que possam inspirar outras empresas. A gente traz isso no nosso Instagram e são conteúdos que atraem bastante o consumidor que está interessado exatamente em aprender mais a respeito disso, né? Então, a gente já tem mais de 200 mil seguidores interessados e que acompanham exatamente esses conteúdos. Então, já é um canal que a gente utiliza ali para mostrar mesmo as marcas que estão incentivando a cadeia de reciclagem, né? Então, o nosso canal de comunicação, mas também, né? Então, tem uma questão tanto online, que seria o Instagram, ou o nosso blog, onde a gente faz conteúdos um pouco mais aprofundados, né? Da mesma natureza, ou também entregas offline, né? Então, às vezes a marca, claro, com a pandemia isso diminuiu bastante, mas às vezes a marca ela tem algum evento, às vezes ela tem um ponto de entrega, então ela quer fazer algum tipo de ação, para todas essas, independentemente da estratégia que a marca quiser adotar, a gente consegue prestar algum tipo de suporte para auxiliar ela nesse processo, tá? Então, aqui a gente traz alguns exemplos, né? Então, palestras que a gente pode fazer, participação em eventos. A gente promove também eventos para debater a logística reversa, para colocar o holofote exatamente nessas marcas que estão fazendo esse trabalho. Então, vou trazer aqui para vocês agora alguns exemplos, né, de marcas que fazem esse trabalho com a gente. E antes disso, é importante ressaltar, claro, também o papel do consumidor novamente, né? Então, a gente sempre incentiva nas nossas redes sociais que o consumidor compartilhe também conosco sempre que ele encontra um produto com o seu reciclo, que ele publique, né, no seu stories, ali no Instagram, por exemplo, para que a gente possa repostar e mostrar como o consumidor cada vez mais está preocupado em identificar marcas que possuem algum tipo de certificação socioambiental, né, no nosso caso aqui, a da reciclagem, né. Então, a gente faz esse trabalho ali desde 2017. Pode dar sequência, Ti. Aqui, por exemplo, então, trazendo um exemplo da Arezzo, né, uma das empresas pioneiras aqui no trabalho com a gente, é uma parceira de longa data nossa. Eles participaram, inclusive, de um evento que a gente promoveu antes da pandemia, né, exatamente nessa linha que eu venho falando aqui para vocês. Então, essa foto, inclusive, é desse evento, né. Então, a Arezzo, por exemplo, ela faz a compensação de 100% nas suas embalagens. Ela entendeu que a compensação por si só não basta, né? Ela pode ser uma estratégia complementar a uma série de outras ações que a empresa possa fazer buscando, né, ser uma marca mais sustentável. Então, a gente contribuiu também com base no nosso conhecimento, no nosso contato que a gente tem com as centrais de triagem, nessa proximidade a gente consegue trazer insights sobre a reciclagem, né? Então, até para que a empresa consiga adotar embalagens também mais sustentáveis, que a gente entende que isso é um processo importante, né? Utilizar menos embalagens e embalagens mais sustentáveis também, né? Que tenham um tempo útil de vida menor, por exemplo, do que alguns tipos de resíduo que causam um impacto maior no meio ambiente. Tem uma série de ativações nas redes sociais que a gente já fez, então, tanto explorando o Instagram, como eu comentei, ou nos próprios canais de comunicação da marca em si. E a gente entende também que a gente acaba tendo contato ali com alguns representantes da empresa, mas que muitas vezes, para que a empresa tenha o mesmo discurso ali, né, em todas as suas frentes, a gente promove também treinamentos com os colaboradores, explicando exatamente o que significa a marca possuir o selo, quais são os benefícios disso, para que essas informações sejam transmitidas e que a empresa colha os frutos também desse trabalho que está sendo feito em todas essas frentes, né? Então, aqui a gente traz, inclusive, até um depoimento dos nossos parceiros aqui da Arezzo, que falaram como foi importante essa parceria nesse sentido. Tá? Pode seguir, Thiago. Então, outro exemplo aqui, a Bonafonte, por exemplo, né? Não sei quais de vocês já tiveram acesso a esse rótulo, né, em que eles colocaram ali indicando que eles são uma garrafa a menos, né? O que está por trás dessa campanha de sou uma garrafa a menos? Exatamente a compensação ambiental, né? Ou seja, adquirindo aquele produto, você está contribuindo também para o desenvolvimento da cadeia de reciclagem, dado que cada garrafa dessa, uma mesma quantidade, né, do material dessa garrafa está sendo reciclado por uma central de triagem parceira da Reciclo. E, claro, a Bonafonte explorou uma série de canais de divulgação para falar a respeito disso também. Pode seguir, time. Aqui eu vou passando bem por cima, tá, pessoal, que acabam sendo estratégias semelhantes, tem suas diferenças, tem setores diferentes aqui, mas giram em torno de ações parecidas e de canais semelhantes, né? Então, a mesma coisa aqui, por exemplo, para Três Corações. Então, o legal aqui é mostrar que, independentemente da estratégia da empresa, a gente consegue adaptar também para suprir as necessidades, né? De acordo com vocês, qual é a estratégia de vocês para fazer essa divulgação, entendendo também que é importante fazer um bom trabalho de comunicação para a gente evitar também que
que o consumidor enxergue essas ações como greenwashing, né, que são aquelas práticas que são mais para o consumidor ver e que na prática não têm impactos reais. Então, quanto mais a gente consegue mostrar os impactos que estão sendo causados, mais seguro, de certa forma, é para a empresa também, né, porque ela está resguardada ali numa série de informações que contribuem para que o consumidor entenda a importância desse processo, né. Então, no caso da Três Corações, eles entenderam que o principal canal deles era o site. Então, a gente desenvolveu uma página no site deles explicando o significado da parceria com o Eu Reciclo, né? Eles colocaram o selo nas embalagens e também fazem 100% de compensação, por exemplo. Pode seguir, Ti. Então, com a Limpano, a mesma coisa. A Limpano enxergou uma outra necessidade, além de fazer a compensação, né, de fazer essas divulgações, tanto nas nossas redes, nas redes deles, eles queriam ir além. Por exemplo, eles queriam entender qual a melhor forma de descarte dos produtos que eles comercializam, né? Então, da bucha, né, como que a gente faz o descarte desses resíduos. Então, a gente buscou essas informações com as nossas centrais de triagem parceiras e repassamos para que a empresa pudesse utilizar e explorar isso nas comunicações delas. Então, a gente fez esse conteúdo aqui do onde descartar, né, em conjunto com a marca, exatamente para educar o consumidor. Então, foi uma ação super legal nesse sentido. Pode seguir, Ti. E, claro, né, então, tem outras empresas, como a Swift, por exemplo, que optam, não, a gente quer fazer um trabalho mais focado na imprensa, a gente tem uma assessoria que presta esse suporte, que a gente pode explorar algum tipo de comunicação nesse sentido. Ou a Pet Love, que optou por fazer um trabalho bastante focado em LinkedIn e Instagram, a gente também presta esse suporte. No mesmo caso aqui deles, eles fazem também 100% de compensação, assim como a Swift, assim como diversas outras marcas que a gente está trazendo aqui, né? Então, como vocês podem ver, são diversas as possibilidades que a gente tem aqui e as marcas, né, no geral, para evitar exatamente que o consumidor questione um pouco as ações, elas entendem que 22% às vezes é pouco, né? Às vezes o fazer 100% de compensação, indicar que a empresa se preocupa de fato com todas as suas embalagens, acaba tendo uma força maior nessas comunicações também. Então, como vocês podem ver, no caso da P&G aqui, por exemplo, nessas linhas de produtos, eles focaram exatamente nisso. E também vai ser o caso, pode passar, Tim, aqui da Quali, né, que fez também essa compensação, fez uma página no seu site mostrando, né, a importância de todo esse trabalho. Então, de novo, né, é importante a gente trazer bastante informação para que, de fato, o consumidor entenda a importância e o impacto que está sendo gerado a partir disso. E a gente vai falar também agora um pouco desse impacto social, né, Tim? E aqui um último exemplo também, mais recente, uma parceria que a gente fez com as americanas, super legal, que no próprio site deles você consegue encontrar ali as principais ações que eles realizam, né? Então, como a gente mesmo aqui tem a certificação do Sistema B, eles costumam colocar ali todas essas certificações, inclusive ao Reciclo, mostrando ali a importância desse trabalho. Então, um setor diferente também, que seria o setor de varejo, né, de e-commerce principalmente. Então, tem esse... Quando a gente fala dessas comunicações, né, a gente costuma abordar principalmente esses dois aspectos, né, tanto o ambiental quanto o social. Então, falando, né, do social em si, né, a gente entende que a gente está participando aqui de uma revolução, né, de um desenvolvimento e estruturação de uma cadeia de reciclagem que vai auxiliar que a gente consiga, né, de fato, reciclar toda essa grande geração de resíduos que a gente tem aqui no Brasil, que é um país de dimensões continentais, em que o desafio acaba tendo uma proporção ainda maior, né. Então, pode seguir, Ti. Então, aqui para vocês verem um pouco, né, como está sendo utilizado principalmente esse dinheiro que a empresa vai colocar ali na nossa parceria, que a maior parte é de fato destinada diretamente para essa central de triagem. Primeiro, né, a gente busca sempre dar uma autonomia para que as centrais consigam investir aquele recurso da melhor forma, a gente não busca dizer como eles devem utilizar aquele dinheiro, porque a gente entende que ninguém melhor do que a própria central de triagem para alocar esses recursos da melhor forma, de acordo com as necessidades deles, né? Então, a gente entende aqui que a gente quer gerar impactos tanto no curto prazo, mas principalmente no médio e longo prazo. Então, no curto prazo, do que se trata, né? Então, às vezes, tem salários atrasados, às vezes o INSS do catador está atrasado, tem que pagar fazer esse pagamento, às vezes precisa adquirir mais materiais, equipamentos de proteção individual, ou tem uma necessidade maior de coleta, então a cooperativa ou a central de triagem quer contratar um novo caminhão de coleta para conseguir trazer mais resíduos e reciclar mais. Então, todos esses investimentos que vão sendo feitos, né, tanto no curto prazo quanto a médio e longo prazo, então aí falando mais de questão de infraestrutura mesmo, né, de ter máquinas com uma capacidade maior de triagem para conseguir ampliar a capacidade operacional dessas centrais de triagem, todos esses investimentos a gente entende que vão contribuir para que essas centrais aumentem as taxas de reciclagem, ou seja, consigam atender uma quantidade maior de resíduos, né? Então,
a gente busca também mostrar a importância dessas pessoas nesse processo, né? Então, são agentes que, no geral, eles são marginalizados, né? A gente vê como, às vezes, é uma questão até de respeito, né? A gente vê na rua, às vezes, um catador com uma carroça e como muitas vezes não tem um mínimo de respeito com aquele cidadão que está fazendo um trabalho fundamental ali em termos ambientais, né, e até para a própria estrutura pública, né, ele está prestando um serviço público fundamental para que a gente consiga avançar nessas questões, né. Então, a gente busca tratar, sim, essas centrais de triagem, principalmente as cooperativas, né, como heróis da reciclagem, exatamente porque, se não fosse pelo papel deles, a gente não teria nem 3 a 5% de taxa de reciclagem aqui no Brasil, seria muito inferior a isso, né? Então, eles têm um papel fundamental. Então, aqui no caso da Coopervaí, né, essa aqui é a Marcinha, que lidera uma das nossas cooperativas parceiras no estado do Paraná, e ela traz exatamente isso, como a parceria com o Reciclo foi importante para conseguir, por exemplo, pagar o INSS dos catadores, mas não só, né? A gente sabe que nessa central de triagem a gente conseguiu ampliar em 200% a capacidade de triagem deles, a partir desse recurso adicional que eles recebem com os certificados de reciclagem, né? Então, eles recebem por comercializar os resíduos que eles triam para indústrias recicladoras, e eles têm essa renda adicional, que a gente sabe que é em média 15% de adicionalidade ali para a receita da organização, a partir da comercialização desses certificados de reciclagem. Tá? E também, né, um outro caso aqui do Carioca, por exemplo, que é uma outra central de triagem parceira nossa, por exemplo, na pandemia tiveram diversas centrais de triagem de cooperativas que ficaram paralisadas, né, porque não tinham o aval ali como um serviço essencial, né, então ficaram paralisadas, não tinham, ficou a fonte de sustento de muitas famílias ali ficou paralisada, e a única fonte de receita que eles tiveram nesse período foi exatamente a partir dos certificados de reciclagem. Então, isso foi muito importante no contexto da pandemia, e a gente entende que é um recurso importante, independentemente, né, da situação, né, sendo para uma renda adicional ou sendo, às vezes, a única fonte de receita, como aconteceu agora recentemente. Né. Então, quais são os principais benefícios exatamente para essas centrais de triagem? Né? Elas conseguem se formalizar, né? Então, tem muitas centrais de triagem que, para participarem do nosso sistema, elas vão precisar atender alguns requisitos, né? Então, muitas delas, às vezes, não emitem nenhuma nota fiscal, que é o principal lastro do nosso certificado. Então, a gente auxilia elas também a conseguirem, né, atingir esse grau mínimo de formalização para operar no nosso sistema. Eles recebem esse pagamento adicional, né, e além disso eles vão participar de toda essa rede de parceiros da Eu Reciclo, né, o que contribui até em questão de informação e de desenvolvimento. A gente consegue disseminar boas práticas para todo esse setor a partir do contato que a gente tem com essa central de triagem, que é feito principalmente por nosso setor de operações aqui dentro da Eu Reciclo, né, que oferece, né, todo esse suporte e atendimento a essas centrais. Tá? Então, todo esse trabalho, né, a gente ainda vai reportar, né, a gente preza muito sempre pela transparência de todas essas informações, então a gente disponibiliza para todas as empresas uma página na internet para que elas consigam acessar exatamente e acompanhar, né, tanto a evolução das suas compensações, né, baixando relatórios, certificados, enfim, e visualizando exatamente o impacto que está sendo causado, quais foram as centrais de triagem responsáveis por reciclar essas quantidades, em quais estados, tudo isso é relatado nessa página, que a empresa consegue acompanhar, mas o principal documento que faz a comprovação, né, de todo esse serviço e que traz, inclusive, as notas fiscais que estão vinculadas a esses certificados que a empresa adquiriu, eles constam no nosso relatório de impacto, então pode passar, Tio, que também pode ser baixado nessa página, né? Então, esse relatório de impacto, ele traz todos esses resultados, traz todas essas informações, em forma de extrato mesmo, indicando qual central de triagem reciclou, qual quantidade da massa que foi contratada pela empresa. Além disso, a gente oferece essas informações em modelos de reporte próprios, né, para ESG, né, que são utilizados em muitos relatórios de sustentabilidade em escala global, que são os padrões IRIS e GRI, né. Então, a gente já traz também nesse modelo para que a empresa simplesmente possa aproveitar essas informações para utilizar em relatórios próprios, muitas vezes, né. E esse relatório ele consegue, né, mostrar ali, indicar, por exemplo, por um órgão regulador, que a empresa está cumprindo com a meta de 22%, indicando qual que é a quantidade total que ela comercializou no ano e o quanto que 22% corresponde disso, e todas as compensações que foram realizadas para suprir essa quantidade. Né? Então, o que seria o passo a passo para as empresas fazerem adesão aqui no nosso sistema? Né? O primeiro passo sempre é entender exatamente qual que é a quantidade que a empresa comercializou
anualmente, né, de embalagens, indicando a sua distribuição por estado, né, porque a compensação, né, ela é feita localmente, a gente busca incentivar o impacto local. Então, se você destina uma embalagem para o Maranhão, o custo de logística, né, e o impacto ambiental causado por aquela embalagem, ele fica no estado do Maranhão. Então, a gente entende que a gente precisa incentivar o desenvolvimento da cadeia de reciclagem naquele estado, e para isso a gente busca firmar parcerias, né, em todos os estados, exatamente com essas centrais de triagem, para que para cada estado em que você destina aquele produto, uma central de triagem correspondente seja impactada, né? Então, a gente busca sempre fomentar esse desenvolvimento local da cadeia, né? Então, para isso, a gente precisa entender exatamente qual que é a distribuição de vendas ali da empresa por estado, né? Para a gente aplicar esse percentual, essa divisão também à quantidade de embalagens que ela comercializou. Então, entendendo o quanto que a empresa comercializou para cada estado nesse período de um ano e passando isso para a gente consegue devolver para a empresa um orçamento para entender o quanto custaria essa logística, né? Então, de uma forma geral, quanto maior é a quantidade que a empresa ela precisa compensar, ou seja, esses 22% da quantidade total, ou se ela optar por percentuais maiores, o correspondente, né? Ela, indicando isso para a gente devolve esse orçamento, porque quanto maior a quantidade, melhor é o preço por tonelada que a gente consegue oferecer. Então, como o Thiago trouxe até, falando da concorrência aqui do estado de São Paulo, esse é o único custo, né, desse processo, não tem nenhum custo de adesão, não tem custo de mensalidade, você paga unicamente o proporcional ali ao que você gerou de embalagem. Se você gerou 1 tonelada e o preço da tonelada é R$300, você vai pagar R$300 por essa compensação. Então, a ideia basicamente é essa, tendo esse levantamento, a gente consegue devolver esse orçamento e até analisar exatamente estado por estado, fazer uma análise de risco mesmo para mitigar o risco nos estados em que a empresa achar necessário, né? Então, o papel da associação é fundamental nisso também, né? Trazendo informações e todos esses prazos, todas as exigências ali que vem acontecendo, sempre que tem alguma atualização, a gente busca passar essas informações para as associações e também para os nossos clientes, para a gente disseminar e para todo mundo ter ciência dos processos que vêm acontecendo. Todas as empresas que são associadas, elas possuem um desconto também na aquisição desses certificados, né? Então, é uma parceria bastante importante nesse sentido também, né? Faz muita diferença nessa aquisição. E, claro, né, a gente, em alguns estados específicos hoje, né, são exigidas assinaturas de termos de adesão aos termos de compromisso que a gente mencionou anteriormente, né? Então, hoje isso acontece aqui no estado de São Paulo e no estado do Mato Grosso do Sul, que é basicamente uma formalização de entrada no sistema, não tem nenhum tipo de custo, é uma assinatura simples indicando que a empresa participa do sistema de logística reversa daquele estado, né? E, por fim, como eu falei, a gente relata todos esses resultados no relatório de impacto e que pode ser acessado a qualquer momento ali pela empresa, ou solicitando e baixando diretamente no nosso site um certificado que, da mesma forma, né, como existe essa exigência de assinatura do termo de adesão nesses estados específicos, também são os estados que exigem um modelo específico de certificado, que a gente também disponibiliza, que ele possui um QR Code ali, que facilita o reporte direto para o órgão ambiental. Hoje isso acontece no Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo, tá? Então, tudo isso também pode ser acessado, baixado ali pelaquela página na internet que a gente comentou, tá bom? Então, os principais benefícios, em resumo, de tudo que a gente trouxe aqui, né? A gente tem essa credibilidade pelo pioneirismo, né? Pelas parcerias maduras que a gente tem, seja com centrais de triagem, seja com as associações, que já são mais 108 associações e sindicatos que atuam aqui com a gente, né? Agora, junto com o Instituto Rever, também exercendo esse papel fundamental nessa articulação, sendo a entidade gestora do nosso sistema, né? A gente está tentando trazer todas essas entidades também para o Instituto Rever, para ter essa segurança maior, essa abrangência maior também. A gente tem toda essa rastreabilidade que a gente consegue oferecer para a empresa de uma forma muito simples, que ela consegue acessar com toda a transparência todas essas informações no nosso site, ou consultando um dos nossos consultores ambientais aqui. Tem todas essas questões de comunicação que a gente trouxe, né, que é um pouco do fazer do limão uma limonada, né? A empresa ela já está tendo que cumprir com a legislação ambiental, por que não explorar, né, e ter ganhos a partir disso também nessas questões de comunicação, entendendo que o consumidor é cada vez mais exigente a respeito disso, né? Então, um outro aspecto bastante importante. Claro, a questão da adequação legal, né? Então, é o mais óbvio, né? A gente entende que tendo uma lei é muito importante que a empresa se regularize para não ter nenhum tipo de sanção a partir disso, né? E claro, o principal para a gente aqui é incentivar mesmo o incremento das taxas de reciclagem no Brasil, gerando valor para todos os agentes envolvidos nesse processo, né? Ou seja, buscando promover impacto socioambiental positivo para a cadeia de reciclagem, para o nosso contexto aqui do Brasil, principalmente. Tá? Então, no geral, era isso que a gente tinha aqui para trazer para vocês hoje.
E agora a gente vai abrir para dúvidas que vocês tenham, seja da parte da legislação, a gente pode voltar em slides anteriores para comentar estados específicos ou questões de comunicação, enfim, o que for a necessidade de vocês, estão aqui abertos para responder, tá bom? Perfeito. Obrigado, João. Obrigado, Thiago. Só aproveitando também, né, a gente sempre fala que, além de ser um sistema extremamente prático, né, e confiável, essa metodologia que a gente tem através da Eu Reciclo é uma metodologia economicamente viável, né? Nós recebemos, porque no primeiro momento sempre assusta o empresário, né? Ele vê que é mais um custo para ele o cumprimento da legislação. E a gente teve um caso de uma empresa que ela tinha perto de 100 toneladas colocadas no mercado, e quando você faz a conta, quer dizer, o cara tinha que repor, compensar 22% daquilo, que dava 22 toneladas a R$ 140, pouco mais de R$ 3.000 era o custo para ele compensar essas embalagens colocadas no mercado. Ele ainda podia fracionar isso em 2 ou 3 concorrências para diluir também no fluxo de caixa da empresa. Então, só para deixar registrado que também é um sistema viável economicamente. O Edgar, você falando é bem próximo do que aconteceu com a gente aqui. Tá? Perfeito. Eu até achei que ia ser um valor bem mais alto. Quando nós... porque a gente vê a produção acontecendo, mas a gente não tem muita ideia do que isso vai gerar de embalagem final, né? Exato, e o peso da embalagem é tão pequeno, né, Jackson? Às vezes é 4 ou 5 gramas por embalagem, né? É isso mesmo, né? Eu até não lembro agora, mas quando falaram para mim o peso, eu falei, mas só isso mesmo? Foi tá bom. e eu caí meio de paraquedas nisso, nessa urgência de estar atendendo a legislação, porque foi a CETESB que exigiu na minha licença de operação. Até então não sabia. Eu assumi a parte de meio ambiente aqui na empresa há pouco tempo, né? Na verdade, a minha formação principal é na área de segurança do trabalho. E eu não sabia. Então, veio a licença de operação, uma primeira licença de operação que eu fui fazer e exigiu. Então, eu não sabia como funcionava, não. A gente foi atendendo a necessidade de vocês e foi respondendo e vamos embora, né? Perfeito. Eu tenho uma dúvida. Nós fizemos em 2018, 19 e 20, né? Acho que foi isso que vocês exigiram, porque a lei entrou em 2018. E agora todo ano, a gente vai fazendo o ano novo, né? A gente, 21 depois, 22, até a licença de operação em 2023, eles vão pedir tudo, esse relatório outra vez, né? Isso, exatamente. É sempre com base no ano anterior, Jackson. Então, daquilo que já foi de fato comercializado, né? Então, a gente todo ano vai ter que fazer essa recuperação equivalente a 22% do que você gerou no ano anterior. E sim, né? Então, até falando da questão das datas, né? Principalmente dos anos. Então, assim, de uma forma geral, sendo bastante rigoroso aqui, essa exigência está em prática desde 2017, com a publicação do Decreto Federal 9.177, né, que está vigente desde essa data. Então, existe ali um precedente jurídico para que a empresa seja cobrada por isso, seja pelo Ministério Público, seja pelo órgão ambiental. Porém, a gente sabe que a fiscalização ela acontece a nível estadual e cada estado tem uma abordagem diferente a respeito disso. Então, hoje, no estado de São Paulo, de uma forma geral, de acordo com a decisão de diretoria 114 da CETESB, que regulamenta a logística reversa aqui também no estado, a gente entende que essa compensação tem que ser feita exatamente desde 2018, desde que foi publicada essa decisão de diretoria, e isso vem sendo exigido pela CETESB. Tá? Em outros estados, vai depender muito do caso de cada estado. Né? Então, de uma forma geral, hoje, a gente já sabe que esse retroativo, né, também é cobrado no Rio de Janeiro, no estado do Mato Grosso do Sul, e a gente entende que a tendência é que ele seja assim cobrado, porque senão a gente estaria penalizando também as empresas que já cumprem com a logística reversa. Né? Então, assim, a empresa, só preciso cumprir a partir do momento que eu começo, a empresa também não vai ter incentivo para iniciar esse trabalho. Né? Então, a gente entende que a empresa ela vai acumulando um passivo ambiental. Né? Então, o que a gente busca sempre trazer é que a empresa faça um trabalho preventivo mesmo. A gente pode, o orçamento, ele não precisa ter nenhum tipo de compromisso. A empresa ela pode enviar para a gente o orçamento, o levantamento das embalagens, a gente devolve o orçamento exatamente para a empresa ter na mesa, conseguir analisar. Poxa, agora estou sendo cobrado, no caso de vocês, foi com a CETESB.
muitas empresas foi no Mato Grosso do Sul. É muito melhor você já ter um planejamento ali, cara, se eu for cobrado no Mato Grosso do Sul, eu já sei como que eu vou resolver o meu problema, eu já tenho aqui um orçamento, já sei valores, tudo certinho, se eu precisar, eu entro em contato com o Reciclo. Então, a gente busca sempre incentivar que as empresas façam esse levantamento, porque elas vão precisar fazer eventualmente, quando forem cobradas, elas vão ter que entender essa quantidade de embalagens. Então, já enviando para a gente, já tendo um planejamento mesmo de como conseguir atender, fica muito mais fácil, até porque normalmente os prazos eles ficam bastante apertados, né? A empresa é surpreendida, ela tem ali 1 semana, 2 para resolver, e a gente sabe que nem sempre ela tem a agilidade necessária para conseguir atender esses prazos também, né? Então, de novo, a gente sempre recomenda fazer esse trabalho preventivo. E agora, no caso do Jackson, né, vai ficar mais fácil, né? Porque nesse primeiro momento ele teve que fazer os 3 anos, né? Isso, 2018, 19 e 20. A partir daqui é só o ano... Em 22 você vai compensar 21, vai ser muito mais acessível, né? Você pode diluir em 2 ou 3 concorrências, dependendo do valor. E deixa eu perguntar se organizar. Coisa. Se eu quiser sair desses 22 e ir para um 100%, para o ano que vem eu consigo, não tem problema. Eu posso aderir a isso. Pode ser. Lógico que isso é uma decisão que eu tenho que levar para a diretoria, porque o valor que 22 vai aumentar bem, né? Mas por uma questão de estratégia como a gente viu aí o selo, né? De repente, se eles acharem legal, eu posso sugerir isso para eles, né? Sim, e assim, quanto maior a quantidade que você compensa, proporcionalmente menos você paga também. Então, não necessariamente vai ser 4 vezes o valor da compensação, né? Então, tendo isso, a gente consegue fazer essa avaliação também. Então, claro, se você quiser começar com 22%, você vai poder utilizar o selo normalmente. Eventualmente, a partir do momento que você ampliar, no ano que vem eu quero fazer 100%, então, aí você passa a poder utilizar nas suas embalagens o selo de 100%. Se você voltar atrás, não, agora eu quero voltar, a gente quer reduzir um pouco o investimento e fazer 22%. Tranquilo, você vai ter que tirar o selo de 100% das embalagens, mas isso é super tranquilo, não tem nenhum tipo de multa, nenhuma penalidade a respeito disso não, tá? Como eu falei para vocês, no começo, quando nós vimos que 22% de tudo, a gente imaginou que a coisa ia ser até maior, então, a questão de precaução, a gente falou, vamos fazer os 22%. Né? Mas pode ser que numa sugestão aí para a diretoria, eles acabem aderindo a isso, né? E o selo dos 22, que é aquele modelo mais padrão, eu posso usar na minha embalagem. Sim, não só na embalagem, mas também no site, na marca, nas redes sociais. No caso do Jackson, a embalagem pode. Se fizeram a compensação apenas no estado de São Paulo, você não pode utilizar o selo. Eu acho que eu lembro disso. E a partir do momento que fizesse dos outros estados também. Verdade. É isso mesmo. Acho que... Mas e se é uma empresa que comercializa apenas no estado de São Paulo, ela pode, nesse caso? Aí sim, se for comercializar... Ela só tem produto em São Paulo, porque tem muita empresa que é bem regional, né? Exatamente. Se for esse caso, poderia sim. Tá, entendi. Tá bom. Tá bom, Jackson? Mas obrigado pelo elogio aí, pelo processo, que foi bem bacana mesmo. Imagina, obrigado. Eu que agradeço. Eu poderia fazer algumas perguntas? Pois não, senhor Tassir. Bem, eu acompanhei toda a conversa. A nossa empresa, ela não tem nenhum trabalho nesse sentido. Ela não tem essa cultura e não tem o conhecimento, né? Então, quando a gente está falando da reciclagem, a gente está falando dos 22% ou qualquer outro percentual, mas vamos falar do 22%, porque se eu não estou fazendo nada, atender a legislação já é um passo grande. Ok? Qual é o primeiro passo? Quer dizer, na realidade, eu vendo produtos, naturalmente eu vendo produtos dentro de saco de papel, esse saco de papel tem saco plástico de proteção, alguns produtos estão dentro de caixa de papelão, alguns produtos estão em balde plástico. Quer dizer, qual é o primeiro passo? Eu devo verificar a quantidade de embalagens que eu compro, eu tenho que separar isso por tipos de materiais diferentes. Por onde eu começo? Então, basicamente, por onde você começa, né? Exatamente o que você falou, você vai ter que identificar primeiro os tipos diferentes de embalagens que você possui. Então, já te adianto, essa parte mais morosa do processo, né? Então, concluído o levantamento, o resto é só, basicamente, assinatura de documento, é muito mais tranquilo. Então, essa vai ser a parte mais chatinha, mas é basicamente você identificar exatamente cada tipo de embalagem que você trabalha. Então, como você falou, tem uma embalagem
que vai ser de papelão, vai ter uma que vai ser de plástico, você vai identificar esses tipos de embalagem e você vai identificar o quanto que você vendeu, não quanto você comprou. Porque aqui a gente está falando sempre sobre a destinação do resíduo e não sobre a origem, né? E a gente está falando de resíduos pós-consumo. Então, é importante fazer essa diferenciação também. Tem 2 tipos principais de resíduo, que é o pós-industrial, que é aquele que está sob o controle da empresa, ou seja, que advém do seu processo produtivo e que você consegue dar uma destinação adequada, gerenciar aquele resíduo de alguma forma. E tem o pós-consumo, que é esse o escopo do nosso trabalho aqui, principalmente, em que é aquele resíduo que você perde o controle sobre ele quando você é no processo de colocar um produto no mercado ao consumidor. Então, o que seria isso? Seria a embalagem do produto em si, que vai ser descartada pelo consumidor, até a caixa de papelão que vai no transporte desse produto até o mercado, por exemplo. Então, você identificando para cada um desses produtos o quanto você vendeu nesses anos anteriores, você pega a quantidade que você vendeu e multiplica pelo peso da embalagem vazia desse produto, né? Para a gente entender, se ele comercializou 1.000 unidades, né, e a embalagem pesa 100 gramas, a gente vai fazer a multiplicação e entender qual que é essa quantidade em embalagens, né, não no peso do produto em si, né? Então, sempre pela embalagem vazia, você vai fazer esse cálculo e vai entender, não, então beleza, para papelão a gente colocou 2 toneladas, para plástico foram 5, você faz esse levantamento e aí entendendo também a distribuição por estado, né? Então, dessas 5 toneladas, uma foi para São Paulo, o meia foi para o Rio de Janeiro. Entendendo isso, aí a gente devolve o orçamento para vocês, entendeu? Mas, basicamente, o cálculo é esse. Você pega o quanto você vendeu e multiplica exatamente pelo peso da embalagem vazia, tá? E a embalagem que vai para o consumidor final, viu, Sr. Tassir? É a embalagem que eu pego lá no mercado. Eu comecei falando da compra, porque é uma coisa que a gente enxerga pronta, né? A compra eu sei o quanto eu comprei. Eu sei que eu estava pensando aqui quando vocês estão falando, né? Quer dizer, na realidade, a minha embalagem que eu estou vendendo seria basicamente a diferença entre o meu peso líquido e meu peso bruto a nível das minhas vendas, né? Quer dizer, na realidade, só que eu vendo um produto, quer dizer, qualquer produto vai passar por isso, né? Como ele disse. O produto sai da indústria numa caixa de papelão, que dentro tem uma embalagem fracionada, e dentro pode ser já plástico, pode ser ainda um outro material, né? Quer dizer, então, essa separação por tipos de materiais, ela gera uma dificuldade adicional. E nesse primeiro momento não estruturado, imagina-se uma dificuldade grande, né? Agora, por exemplo, aqui a nível das exemplificações, dos comentários, em determinado momento se falou R$40 por tonelada, em determinado momento se falou em R$150 por tonelada. Quer dizer, esses valores, eles são valores reais, esses valores são diferentes, se eu entendi bem, 40, em algum outro momento 150, tá ok? Por que eles são diferentes? Eu também entendi que, naturalmente, de acordo com o volume, esses valores serão diferentes. Eu ainda não entendi bem como que funciona essa concorrência, né? Quer dizer, como que funciona, sei lá, vamos dizer assim, essa aquisição de crédito. Dá para me dar alguma dica aí? Claro, posso. Lá, João. 2 pontos que o senhor trouxe, Tassir. O primeiro, na dificuldade do levantamento em si, a gente sabe que muitas pela empresa não ter ainda estruturado o processo e tal, pode ser que ali na hora de ter o dado com precisão 100% não seja possível por algum fator a informação que não se tem, ou um peso daquele que é calculado, estimado, e o órgão ambiental ele já prevê que a empresa pode, num caso como esse, vamos supor, eu não tenho a informação dos anos anteriores, ou eu não tenho informação de todos os produtos, enfim, uma vez que aconteça algum imprevisto como esse, vocês podem também fazer alguma estimativa para este levantamento, desde que seja baseado em fatos e dados, né? Que você tenha como sustentar essa informação caso o órgão te questione, né? Mas é um recurso que você pode utilizar caso você veja uma grande dificuldade nesse processo de levantamento.
E aí, a questão dos valores, de fato, alguns materiais têm valores diferentes, né? Quando a gente menciona ali da concorrência a partir de R$40, todos os materiais eles têm o valor inicial por tonelada de R$40, mas a gente sabe que, pela nossa experiência, o plástico e o vidro, por terem uma oferta dele mais baixa e pelas dificuldades do material em si, e pela alta procura desses materiais, ele acaba fechando num valor maior. Então, é seguro a gente estimar que o papel e o metal fiquem em torno de R$40 na concorrência e o plástico fica em torno ali de 140 aproximadamente, podendo variar um pouco. Na última, por exemplo, ele fechou em 121 a tonelada, e o vidro sempre fecha em torno de R$80, R$90 a tonelada. Então, essas são estimativas para São Paulo, que podem ter uma pequena variação, mas, em geral, não mudam muito em relação a este valor. Quiser deixar aqui? Eu só ia dizer que, Sim, para os entendi. estados, pode ter uma variação também maior, em virtude de não ter esse processo da concorrência. Que acontece, né, Jotacir? Aqui em São Paulo, como a gente tem uma concentração grande de indústrias e também de centrais de triagem, a gente conseguiu viabilizar esse sistema que é uma espécie de compra coletiva de certificados de reciclagem, que é a concorrência. Então, isso faz com que, né, como eu falei para você, quanto maior a quantidade, melhor é o preço que a gente consegue oferecer. Então, aqui se tratando de uma compra coletiva, a gente vai somar a sua quantidade com uma série de outras empresas participantes para fazer essa aquisição de certificados. Então, o preço aqui para São Paulo, que costuma ser o estado que a empresa destina mais embalagens, ele fica muito inferior ao que é praticado, por exemplo, em outros estados. Então, via de regra, nesses outros estados, para a gente ter uma estimativa precisa de investimento, a gente tem que entender primeiro a quantidade para a gente conseguir devolver o orçamento, que foi o que eu tinha comentado. No procedimento específico da concorrência aqui de São Paulo, aí é isso que o Thiago trouxe para você, que tem essas variações que são definidas exatamente no dia do evento. Tá, então deixa eu entender. A partir do momento em que a gente precisa e se interessa em participar através de vocês ou com vocês, essa participação nessa concorrência seria feita por vocês, é isso? Nós se associamos a vocês, nós mostramos os nossos volumes e vocês participam de uma concorrência adquirindo, vamos dizer, créditos que venham cobrir a nossa necessidade, é isso? Exato. Isso, o senhor vai receber um certificado da Eu Reciclo que o senhor compensou X quilos ou toneladas de material. Você vai participar só passivamente do processo. Você vai declarar o seu interesse em adquirir uma certa quantidade de créditos, e a gente vai operacionalizar todo o restante, e você só vai receber o seu certificado ali depois do prazo de 2 meses após o evento. Porém, o certificado ele só formaliza o processo. A gente envia para a CETESB cerca de 7, 15 dias depois do evento um relatório de resultados, né, uma atualização, na verdade, do relatório que a gente envia logo no começo do ano para a CETESB, indicando as empresas que se regularizaram nesse procedimento. Então, para você, o importante é fazer a declaração, ou seja, fazer o levantamento, né, e assinar um documento indicando, olha, minha geração total foi essa, eu vou atender 22% que corresponde a essas quantidades para cada um desses materiais. E aí você se compromete em adquirir, né, esse equivalente de acordo com o preço que for definido na concorrência. Então, você não precisa ir na concorrência participar, a gente disponibiliza um link para você acompanhar, mas você não precisa participar ativamente, você só vai declarar seu interesse em fazer essa aquisição e o resto a gente vai fazer por você. Tá, entendi. Eu acho que, para fechar, uma última explicação ainda, esse relatório estadual coletivo, né? Quer dizer, eu não entendi bem, quer dizer, esse também o que seria esse relatório? Quem elabora esse relatório? Esse relatório, basicamente, é a mesma coisa aqui de São Paulo, né? Então, a gente pega... primeiro que tem alguns órgãos ambientais que definem prazos oficiais para você fazer a comprovação. Foi o caso do Mato Grosso do Sul agora, foi o caso de São Paulo. Existem os relatórios que a gente chama preventivos, que a gente envia para os órgãos ambientais. O que são esses relatórios? É simplesmente uma listagem das empresas que estão atendendo a logística reversa naquele estado por meio do nosso sistema, com 22% pelo menos da quantidade total gerada. Então, a gente pega, a gente envia, a gente já tem
esse canal de comunicação com o órgão ambiental, é que a gente envia esse relatório, indicando todas as empresas que participaram, que garante a conformidade de vocês a nível estadual com essa legislação ambiental, entendeu? Basicamente é isso, a gente vai pegar, ou se você fez a aquisição, isso vai ficar registrado no nosso sistema e a gente faz o reporte a partir disso. Né? O seu JC, como experiência aqui como parceiro, tá? Perfeito. Que nós aqui da PitaBred nós fizemos, deu tudo muito certo, tá? O Thiago mesmo, até o Thiago falou, tem o seu WhatsApp, Jackson, eu troquei muita ideia com o Thiago. O certificado ele enviou depois, foi até rápido, né, Thiago? Eu até achei que vocês deram um prazo de 2 meses, na verdade veio até rápido, porque a CETESB tinha um prazo até o final do mês. Então, eles agilizaram tudo isso e foi tudo muito tranquilo, como foi falado pelo João. Eu participei muito de forma bem passiva. Eles fizeram o cálculo, falaram, vai ficar nisso, Jackson, e vamos participar? Eu falei, vamos. Entrei lá na licitação, acompanhei o online e gerou o papel depois, que daí foi enviado pela CETESB, tá? Então, como experiência, foi muito tranquilo e deu tudo muito certo. Eles dão um apoio muito legal, o pessoalzinho aí. Tá legal. Então, agora, fechando isso aí, então, tem uma data, 30 de novembro, que é uma próxima concorrência no estado de São Paulo, é isso? Isso. Essa vai ser a quinta ou sexta, né? Essa é a sétima do ano. A 7ª concorrência desse ano aqui de 2021. Então, quer dizer, o senhor teria... as empresas tiveram 7 oportunidades. Vocês já nos informaram, né? várias anteriores, né? Não, sim, vocês já nos informaram várias anteriores, né? As datas da ocorrência a gente tem acompanhado, só não tem tomado ação, né? Perfeito. Está na hora, né? Agora, a grande questão, Sr. Jotacir, assim, o quanto antes, até porque para evitar que a CETESB te bloqueie uma renovação de licença, né? Então, sabe, um passo de aderir ao processo, ir acompanhando, ir aprendendo, para a CETESB ver que você já faz parte de um sistema. Para na hora de uma renovação, o senhor não ter esse problema, puta, preciso compensar 3 anos de uma vez só e agora, né? Como é que eu faço? Então esse é o gancho para a minha pergunta, né? A gente está falando 18, 19 e 20, e já estamos em 21, né? São 3 anos fechados já, né? E quando a gente fala de uma concorrência que vai acontecer em novembro, quer dizer, eu tendo feito o meu levantamento desses 3 anos, essa concorrência ela poderá ser usada para compensar esses 3 anos ou parte desses 3 anos, né? Essa concorrência ela visa cobrir esse passado que não está coberto ainda, é isso? Correto, isso. Você pode, como a gente está falando de anos que já estão em atraso, essa concorrência tem a oportunidade de regularizar os 3 anos. Para os próximos anos, a gente tendo, né, um planejamento melhor, você vai conseguir, eventualmente, por exemplo, o prazo da CETESB vai ser em março, vai ser em abril, você vai conseguir tomar a decisão de fazer, olha, eu vou parcelar aqui para acionar um pouquinho em janeiro, um pouquinho em fevereiro, um pouquinho em março, por exemplo. Porque você vai antecipado. Agora, quando você já está... Ou seja, eu posso parcelar, mas até a data da exigência. Por exemplo, você citou o março. Então, o 2021 eu vou me preocupar em tentar cobrir nos primeiros meses de 2022. Isso mesmo. Exato. Tá. Bem, desculpa a sequência de perguntas e de perguntas básicas. Essa é a ideia do evento. Fica tranquilo. Estamos aqui para isso. Legal. Bom, vamos começar a fazer os primeiros passos aqui e a gente certamente vai precisar conversar. Ok, agradeço bastante. Antes de mais nada, eu mando depois para o senhor um modelinho do termo de adesão, né, como a FestCon já é associada à CIMABESP, né? Aí eu mando para o senhor esse primeiro termo, o senhor vai fazendo esse levantamento, aí a gente envolve o pessoal da Reciclo para ajudar nesse primeiro momento ainda. O senhor vai ver que é bem tranquilo. Tá legal. Tá jóia, então. Bem, da minha parte, muito obrigado, né? Parabéns pela apresentação. Agradecemos, Jotacir. Muito obrigado. Obrigado, Jotacir. Foi um prazer.
Muito legal, pessoal. Ó, a gente vai enviar a apresentação. Algumas pessoas pediram no chat para enviar a apresentação pós-webinar. Vai estar disponibilizando. E João e Tiago, se vocês quiserem deixar o contato de vocês aqui no chat, para quem estiver aqui entrar em contato ainda, tá? Perfeito. Vou incluir aqui sim. E depois, então, Amanda, eu te peço tanto a apresentação quanto a gravação, né? Porque a gente coloca no YouTube e a gente manda também para os associados, para que eles também tenham os contatos, tenham todas as informações aí. Legal, tá certo. Então. Tá bom? JP, Tiago e João colocaram os contatos no chat, tá certo? Perfeito. Então, vamos encerrar o nosso webinar. Foi ótimo, muito esclarecedor. Um prazer e obrigada para a presença de todos. Pessoal, muito obrigado aí pela parceria, muito obrigado pela apresentação. Sr. Jotacir, obrigado também. E o Jackson, antes de mais nada, agradecer pelo depoimento também. Para a gente é muito importante aí para incentivar as empresas que estão vindo. Tá bom? Vocês me ajudaram muito. Obrigado, cara. Valeu. Bom, Jackson, muito obrigado. Obrigado também, Edgar. Obrigado ao Unesco por ter saído um pouquinho mais cedo. Exato. Obrigado a JC, Jackson, a todos que estiveram presentes. Assistindo gravado também. A gente fica à disposição para tirar dúvidas, pode entrar em contato. E um abraço a todos.